Então, continuando no nosso estudo de crase, estamos estudando aqui o nosso curso completo de gramática e vamos ver agora as últimas regras em que é proibido o uso de crase. A próxima regra diz assim, ó, não se deve utilizar o acento indicativo de crase antes de verbo no infinitivo. Pessoal, verbo no infinitivo é quando o verbo está na sua forma original, ou seja, quando o verbo está em uma das conjugações. Existem 3 conjugações, AR, ER e IR. Quando o verbo se encontra em uma dessas conjugações, a gente diz que o verbo está no infinitivo, que é uma das formas nominais. Enfim, aula de verbo, né, você tem um módulo à parte. Mas quando o verbo se encontrar no infinitivo, nós não devemos utilizar o acento indicativo de crase. Por exemplo, ó, entra em vigor a partir de hoje. Ó, partir é um verbo de terceira conjugação, terminou em R, observa que está no infinitivo. Então, observa que este A aqui ó, está antecedendo um verbo. Então, antes de verbo, nunca se deve utilizar o acento indicativo de crase. Estou disposto a colaborar. Colaborar é um verbo de primeira conjugação. Observa que ele está aqui no infinitivo. Então, antes de verbo no infinitivo, não se deve colocar. Ó, os galos começaram a cantar. Também um verbo de primeira conjugação no infinitivo, não se deve utilizar o acento grave. Começou a redigir. Então, mais uma regra que diz, antes de verbo no infinitivo, não se deve utilizar o acento grave. Próxima regra diz, antes de Nossa Senhora e Maria Santíssima. Olha só, farei uma prece a Nossa Senhora. Então, nesse caso, ó, Nossa Senhora, você não deve utilizar o acento grave. A próxima regra diz assim, ó, no A, no singular, anteposto a palavra no plural. Né? Essa regra pareceu um pouco sem sentido, mas eu vou explicar para você. Ó. Eu tenho aqui um exemplo. Ó. Não se prendia a coisas materiais. Essa regra ela faz muito sentido. Por quê? Nós aprendemos no começo desse curso que crase, ou o fenômeno crase, é o quê? É a fusão, né? É a junção, é a mistura de uma preposição, no caso a preposição a, com o artigo a. Eu vou generalizar e falar artigo a, embora eu saiba que também tem o a do pronome demonstrativo. Mas eu vou generalizar falando aqui de a, tá bom? Só para ficar melhor a nossa explicação. Então, nós sabemos que crase é a junção, a fusão do a, preposição, com o artigo. Ok. Você junta os dois e forma o quê? Você ocorre o fenômeno crase. Beleza. Ora, pessoal, observa que eu tenho aqui nessa frase, ó, não se prendia a coisas materiais. Coisa é o quê? Qual é a classe gramatical de coisa? Coisa é um substantivo. Está com função aqui de substantivo. O substantivo, quando ele é posposto, quando ele está sendo modificado, quer um adjetivo, quer um artigo, quer um pronome, estes pronomes, adjetivo ou artigo, pela regra da concordância nominal, eles obrigatoriamente devem concordar com esse substantivo, certo? Por quê? Porque o artigo da concordância, o substantivo da concordância nominal, ele é o centro, ele é o núcleo. E as palavras que estão em volta têm que concordar com aquele substantivo. Se nós olharmos aqui, coisas está no plural. Ora, se coisas está no plural, se tivesse um artigo antes dele, esse artigo obrigatoriamente teria que estar em quê? No plural também. Por quê? Porque coisas é substantivo. Coisas, substantivo, e se tivesse um artigo, seria as coisas e não a coisas. Então, quando você diz não se prendia a coisas, o que é esse a? Ele é somente preposição. Não há necessidade do artigo. Porque para ter o artigo teria que concordar com coisas. Então, nesse caso, não se deve utilizar o acento grave. Por quê? Porque não há artigo. Há somente o quê? Preposição. Tanto que se você tirasse a palavra coisas, não se prendia a... Vamos trocar por qualquer coisa. Fatos materiais. Ó. Há fatos materiais. Foi o que me veio à cabeça agora. Certo? Então, ó,
Nunca vou à festa junina, a festas juninas. Vamos trocar por festejo, que é masculino. Nunca vou a festejos juninos. Veja, não há artigo, há somente preposição. E nós sabemos que a preposição faz parte da classe de palavras invariáveis, ok? Então aqui, ó, referia-me às cidades do interior. Se você trocasse cidades por lugares, que é masculino, ó, referia-me a lugares do interior. Veja que a palavra fica no plural, mas o a permanece no singular. Portanto, este a não há artigo, há somente o quê? Preposição. Então, quando você tiver um a que está anteposto à palavra no plural, significa que não tem artigo, só tem o quê? Preposição. Logo, se não tem artigo e só tem preposição, não devemos utilizar o acento grave. Foi recebido a tiros. Aqui, ó, tiros está no singular. Desculpa, está no plural e também a palavra masculina. Então, aqui não tem nem sentido colocar a crase. Não obedecia a leis pouco conhecidas. A reunião será a portas fechadas. Não dê ouvido a reclamações idiotas. E tráfego proibido de motocicletas. Então, em todos estes casos, né, você pode observar que o a está no singular e a palavra seguinte está no plural. Muito bem. Próxima regra diz: antes de artigo indefinido, claro ou oculto. Aqui também é uma regra lógica, né? Eu vou considerar que crase é a fusão de uma preposição com um artigo, tá? Para ficar melhor a minha regra. Então, vamos tentar entender aqui de novo. Se a crase, né, se o fenômeno crase é a junção de uma preposição com um artigo, veja só. Nesse caso aqui, ó, aspirava a uma posição melhor. Sabemos que aspirar tem dupla regência. Quando ele tem o sentido de respirar, de você estar respirando, inalando alguma coisa, ele tem o sentido de quê? Ele é o quê? Ele é transitivo direto. Né? Se ele é transitivo direto, ó, aspirava o pó da sala, vamos supor. Então, nesse caso, é transitivo direto. Beleza. Quando ele tem o sentido de almejar, de desejar alguma coisa, ele é o quê? Transitivo indireto, exigindo a preposição a. Aspirava ao cargo, né? Aspirava à posição. Muito bem. Então, aspirava a. Então, eu tenho aqui a preposição. Muito bem. Observa que depois do a, eu tenho um artigo. E o que é crase? É junção de preposição com artigo. Qual é o artigo? O artigo a. Só que nesse caso aqui, eu já tenho um artigo. Eu tenho um artigo, só que o artigo não é a. O artigo é uma. Então, nesse caso, não tem sentido você colocar o acento grave. Por quê? Porque senão você vai ter aspirava a uma. Então, você teria dois artigos, um depois do outro. Aí, no caso, não tem nenhum sentido. Então, nesse caso, se você tem um a antes de artigo indefinido, significa que não vai haver não vai ter o acento, você não vai poder utilizar a crase. Por quê? Porque não ocorre fenômeno crase. Ocorre simplesmente, já está explícito aqui, ó, o a, preposição e o artigo. Então, aspirava a uma posição melhor. Mesma coisa aqui, ó, ofereceu um prêmio a uma velha senhora. Certo? Referia-se a uma antiga lei. E fez alusão a uma poesia romântica. A artigo, a preposição e uma artigo. Ó. A mais artigo, preposição mais artigo. Já tem os dois. Não há necessidade de crase aqui, exatamente pelo motivo já falado. Antes de pronomes indefinidos, pessoal. A certa altura, todos saíram. Ó. Certa é um pronome definido. Ó. A certa altura, todos saíram. Entregou o livro a alguém. Começou a toda força. Ofendeu a todos. Né? Não entregue o documento a ninguém. Pessoal, nós temos um curso só sobre pronome e lá você vai conhecer, né? Você observa que nós já falamos aqui de pronomes demonstrativos, agora nós falamos de pronomes de tratamento, agora nós estamos falando de pronomes indefinidos. Então temos aí todo um assunto de pronomes, certo? E você pode então consultar lá para você entender melhor. Mas pronomes indefinidos, se você estiver trabalhando com pronomes indefinidos, antes dos pronomes indefinidos, você não deve utilizar o acento grave. Okay? Próxima regra diz assim, ó, antes de pronomes de tratamento. No caso, pronome de tratamento, entenda-se esta, essa e isso. Por quê? Porque os pronomes
eu falei de tratamento, né? Pronomes demonstrativos. Antes de pronome demonstrativo, aquele, aquela, aqueles e aquelas, e aquilo, nós vamos utilizar a crase porque vai ocorrer a fusão, né, do a preposição com o primeiro a, o a que inicia o pronome demonstrativo. Mas antes dos pronomes demonstrativos, esta, essa e isso, não se deve colocar o acento grave. Ó. Entregou a essa secretária tudo o que ela pediu. Ó. Não se deve utilizar aqui o acento indicativo de crase. Prefiro isso, prefiro aquilo a isso, aqui. Se fosse ao contrário, teria crase. Ó. Prefiro isso a aquilo. Aí teria, mas prefiro aquilo a isso, aí já não tem, certo? Estamos atentos a essa tendência. Ah, aqui no caso teria, mas antes do aquilo, não antes do isso, tá? Estamos atentos a essa tendência. Ofereceu o prêmio a esta aluna. Então, ó, pronome demonstrativo, 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 também demonstrativo, não se deve colocar o acento grave. A próxima regra diz que antes de pronomes pessoais, ó, elas feriram a si mesmo, pronome pessoal. Você vê que as últimas regras sempre estão se referindo a pronomes e o assunto pronomes é bem extenso. Tá? Tudo foi entregue a elas. Ofereceu o prêmio a mim e fizeram referência a nós. Então, nenhum desses casos nós devemos utilizar a crase, porque não se usa o acento indicativo de crase antes de pronomes pessoais. A próxima regra diz que antes de pronomes de tratamento também não se usa crase. Fez alusão à sua santidade. Aqui nós temos um pronome de tratamento. Entreguei o documento à sua excelência. Eu me referia a você. Você é um pronome de tratamento. Ele não deu atenção à vossa excelência. Agora, olha aqui uma coisa. Quando a expressão de tratamento se refere à mulher, né, só se refere à mulher, então pode ocorrer a crase. Por exemplo, quando você fala assim, ó, eu me referia a você. Esse você aqui é um pronome de tratamento, certo? Só que esse você, eu posso tanto estar me referindo a uma mulher, como eu posso estar me referindo a um homem. Quando eu digo Vossa Excelência, eu posso estar me referindo a um homem, como eu posso estar me referindo à mulher. Agora, presta atenção. Se você tem um pronome, uma expressão de tratamento, uma expressão de tratamento que só se refere à mulher, aí você pode utilizar a crase. Pode ocorrer a crase. Ó. Falou a senhora. Ora, senhora você só trata quem? Com mulher. Se você for se referir ao homem, você vai falar como? Você vai falar senhor. Né? Senhorita, doutora e madame. Essas palavras, observa, são tratamentos, são expressões de tratamento, mas essas expressões só se referem à mulher. Se você quiser, por exemplo, saber se vai ter ou não crase, é só fazer aquele velho macete. Troca a palavra feminina por uma palavra masculina. Falou a senhora, falou ao senhor. Veja que tem ao. Então, se tem ao, é porque tem a necessidade do acento indicativo de crase. Ok? Então, simples você entender dessa forma. Em relação à palavra dona, entreguei a chave da casa à Dona Maria. Então, antes da palavra dona, não há artigo. Isso significa que nunca ocorrerá a crase. Contei tudo à Dona Francisca. Vamos então aqui à última regra. Antes de qualquer nome feminino, tomado em sentido genérico ou indeterminado, isto é, sem artigo. Então, se ocorrer uma palavra feminina tomada em sentido genérico ou indeterminado, então sem o artigo, nós não vamos precisar utilizar o acento grave. Ó. Não fui a reunião nenhuma. Reunião é uma palavra feminina, correto? Só que essa reunião é um sentido genérico. Tanto que se você trocar reunião por encontro, você vai dizer assim, ó, não fui a encontro nenhum. Veja, não há artigo, há somente o quê? Preposição. Então, presta muita atenção nisso. Faça a troca. Quando você trocar, se você tiver necessidade, quando você trocar, substituir por ao, o a por ao, é porque ocorre o fenômeno crase. Ela é candidata à rainha do carnaval. Ele é candidato
a rei do carnaval. Veja que não há o ao. Então, nesse caso, não existe o acento grave. Com isso, nós finalizamos aqui o nosso estudo da crase. Pessoal, o que você vai fazer agora? Agora você vai... Lembra do pré-teste que nós colocamos para você no início do curso? Se você não fez, tente fazer o pré-teste. Por quê? Para medir, certo? O seu nível de conhecimento, como que você evoluiu, né? Veja as regras, os exercícios que você errou, né? E confira tudo certinho para que você possa estar progredindo. Na próxima aula, nós vamos começar a responder o pré-teste. E outra coisa, pessoal, quando em se tratando da língua portuguesa, sempre que você estiver estudando, né, mesmo que seja cansativo e enfadonho, tente sempre responder alguma coisa citando a regra, de preferência falando ou pensando naquilo ali, para que você não faça nada mecânico e para que aquela regra possa fazer parte de você e aí você já chegar no nível de fazer tudo automático. Então, nos encontramos na próxima aula, onde nós vamos dar início à resolução do pré-teste.